Fala, galera! Absolute Esportes, parceira da Conmebol, está me ajudando a realizar o meu sonho, narrar a final da Libertadores. Vem comigo para Buenos Aires, QR Code e link na descrição. E um dos pontos também que eu tinha esquecido do investidor é atacar a dívida com dinheiro novo, que não foi feito. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brandt. Esses caras têm que prestar conta, pô. Esses caras têm que prestar conta. Alguém falou. E eu falo de quem, o porquê. Porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Vai normalizar o que foi feito aqui. Então, enfim, o cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito. E muito. Eu vejo um cenário para o Vasco, não sei em quanto tempo, muito positivo, porra. Porque se a gente zerar as dívidas, acabou o problema, porra. Acabou o problema. O problema é dívida. A gente estava enxugando gelo, porra. A gente paga através do RCE, a dívida é maior, os juros é maior do que o que você paga. Então você paga ali 150 milhões, abate 30, porra. Então você tem que atacar a dívida com dinheiro novo. E isso vai ser uma das exigências, obviamente, do próximo investidor, que ele ataque as dívidas, com prazo, obviamente, a ser cumprido. Rapaz. Cara. Na verdade, essa ação... Eu acho que dá para seguir daí, né? Facilitando a venda, tá? Isso está sendo conversado com os investidores e todos vocês acompanham que no mundo a 777, a ICAP e criadores estão passando por uma situação de incerteza em relação à legitimidade para fazer esse processo de venda. Então, para o investidor, traz segurança que essa venda seja feita com aval do Tribunal Arbitral. Porque é importante lembrar que a nossa decisão aqui que afastou a 777 foi a primeira decisão no mundo nesse sentido. Então, a gente se antecipou e esses 39% que você falou, eles estão hoje preservados. Tá? Então, repito, essa ação está facilitando a venda, os investidores perceberam isso faz parte das nossas conversas. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde a todos. Acho que dá para podcast Cruz Maltinos. Vou aproveitar Essa última do você foi qual vai ser? Soltou aí, lançou para a rapaziada, sobre planejamento para o ano que vem. Muito torcedor, né, questionou algumas contratações do meio de ano, né, a não vinda do zagueiro, criou aquela história toda. Qual a expectativa, né, que o torcedor pode aguardar para o próximo ano em termos de contratações para o time do Vasco diante de todo o cenário que está acontecendo com o Vascão? Então, só pontuando as contratações que foram feitas na janela, as 3 primeiras já foram ditas lá atrás na estreia, que foi o Coutinho, o Souza e o Alex. Eu não preciso voltar nelas. É muito cruel você fazer uma avaliação num momento duro, entre aspas, delicado. Vocês têm tanto acesso quanto a mim, quanto a toda a equipe de scout e gestão esportiva, a qualquer atleta que vem. Então, ninguém consegue enganar ninguém, né? Vou trazer um jogador bom. Se ele é ruim, você vai saber que ele é ruim. Então, assim, vocês têm acesso a alguns aplicativos esportivos para ter dados, números, vídeos. O Maxime Rodrigues é muito bom jogador. Um ponto sobre o Max, foi divulgado um valor e ele foi repercutido, né? Que teria sido gasto um valor. Ninguém se deu o trabalho, porque em Portugal, pela legislação, você pode publicar o valor, está lá no time Gil Vicente, por quanto foi feita a transação. Alguém foi lá olhar? Quanto foi que falaram para vocês que foi a transação? Entra lá no Gil Vicente e vê quanto foi a transação. Entra. Vocês estão falando por quê? Vocês sabem disso? Foi não quero falar em números. O salário dele é pequeno. A gente paga em 18 meses, Amodeu? 18 meses o pagamento da transação. Mas divulgam números absurdos. E ele é muito bom jogador. E eu vou entrar em outro mérito, acho que foi também o Pedrosa, desculpa te citar toda hora, Pedrosa, que falou sobre, o Pedrinho, que fez bons comentários, poderia... Cara, eu tenho... Minha função hoje, as pessoas confundem por uma boa avaliação que eu acho que vocês achavam que eu fazia na televisão, eu não posso
chegar e falar nada sobre o modelo de jogo. Imagine, já que eu te citei, Pedrosa, imagine o Pedrosa treinador, chega e fala assim, Pedrosa, olha só, tu tem que jogar assim, porque tu não tá jogando assim, tu tem que botar o fulano, tem que tirar... Cara, todos os questionamentos sobre técnica, tática, substituição, escalação, ela é direcionada para a comissão técnica. É lógico que se pedir a minha opinião, eu dou a minha opinião, mas não é a minha função. A minha função hoje, eu tenho um scout, eu tenho gestores esportivos, obviamente, que passam para mim e eu dou o aval, a canetada junto com a Model. Simples assim. Agora, o Jean pode estar jogando bem ou mal, também não quero falar para não falar do jogador, mas o cara não pode ser convocado para a seleção chilena e ser ruim. Vocês têm informação sobre o Jean. No jogo que o Jean fez para o Bahia, contra o Vitória, ele fez um bom jogo. Pode ter caído de rendimento, mas é um contexto. É um contexto que, de repente, faz com que ele não renda o que ele rende. Mas ele é bom jogador, pô. Só que para nós, e aí pegando um gancho também da minha função, é muito mais fácil a gente ir num embalo de uma onda, porque é difícil ir contra a maré mesmo. Às vezes a gente acha uma coisa, mas está todo mundo indo para um lado e a gente vai junto. Porque você ser contra é diferente. Então, assim, todo mundo fala, o Max é não sei o quê, o Jean não sei o quê, vai todo mundo junto. Analisem com um pouco mais de calma a questão de jogar bem ou não, a questão de minutagem ou não, para definição se o cara é bom ou não. Eu posso afirmar para vocês que os dois são bons jogadores. Os dois são bons jogadores. Agora, o que a gente tem que fazer para a próxima temporada? Dentro de um planejamento financeiro, sempre respeitando, porque o que aconteceu é que falaram que ia ter um aporte, contrataram milhares de jogadores superfaturados, na perspectiva de um possível aporte, ou já sabendo que o aporte não ia acontecer, mas fizeram mesmo assim, tá? E para você diluir também é difícil, porque são jogadores que, de repente, não quero entrar no mérito, o mercado não é compatível com o salário e o outro clube não vai pagar nem a metade. Então, até para você fazer essa dinâmica é difícil. Então, a gente tem que ser o quê? Certeiro. Observar onde a gente pode ter... onde a gente não foi tão bem e ser mais certeiro. A questão do zagueiro já foi explicado. Para deixar claro, teve um zagueiro que a gente já estava negociando. Ele quis ir para o Corinthians. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique? Nós procuramos ele, conversamos com ele. Primeiro ele queria voltar para o Brasil. Tal. Depois ele quis ir para o Corinthians. Vai cair bem no Vasco. O outro zagueiro queria ganhar um valor que ganha os nossos principais jogadores. E a questão do Ian, do Nils, foi de uma maldade tremenda, porque você começa a negociação, ela evolui, aí demora 2 dias para responder, mas as coisas andam, todo mundo vai aceitando, a coisa vai caminhando, você estaciona outras negociações. Mas você vai negociar 2 zagueiros ao mesmo tempo, a coisa está evoluindo aqui, aí manda contrato, aí manda minuto, aí manda isso, manda aquilo, aí demora a responder, aí não responde, aí os caras são lerdos mesmo, aí você pressiona, aí liga, vai empurrando, até o último dia o cara chegou, o cara manda um e-mail 11h59, sei lá, pô. Por quê? Porque o Vasco a 777 tinha uma dívida com esforço, pô. E aí eles sacanearam até o final. Então, assim, pode ter sido erro? Pode, cara, e a gente tem que aceitar os erros e as críticas. Mas, assim, só uma avaliação pequena sobre o Jean e o Max, que, assim, vocês vão aí ver, procurar, vocês vão ter informação sobre os 2 jogadores, mas com relação novamente ao planejamento, e ele já existe, que muita gente não estão se mexendo. O planejamento de 25 já está feito já está sendo feito há mais de 2 meses. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla para dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.